o programa Análise Direta já está no ar, diretamente dos estúdios de São Paulo, com um assunto muito importante hoje, hein? O coração. Você sabia que o maior estudo feito no mundo sobre pressão alta revelou que o número de pessoas com o problema dobrou? E no Brasil, 35% sofrem deste mal. Mas o que será que teria levado a esse aumento? Será que você tem o problema e não sabe? Isso acontece bastante, hein? Afinal, obesidade, sedentarismo, ansiedade, tabagismo, hereditariedade, qual será desses elementos que faz o coração sofrer mais? O meu convidado de hoje vem falar sobre as novidades e cuidados nessa área. Ele é cardiologista com especialização em cirurgia cardiovascular, Dr. Edmo Atic Gabriel, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você novamente. O prazer é todo nosso. Bom, esse é um aumento alarmante, né, de pessoas com pressão alta. Por quê, hein, doutor? Essa é uma questão multifatorial. A pressão alta ela é consequência do estresse do mundo moderno, então todos esses problemas aí de ordem política, financeira, essas preocupações constantes que todo mundo tem no dia de hoje levam a uma sobrecarga do coração em função desse acúmulo de toxinas no organismo e que geram essa questão chamada estresse. Além disso, os tipos de alimentação que existem hoje, né? Então, muita alimentação rica em condimentos, em temperos, produtos industrializados. Além disso, hábitos errados que a pessoa pode ter, como, por exemplo, o sedentarismo que você citou, o ganho exagerado de peso e as heranças familiares, diabetes, a hipertensão arterial, que pode ter um fundo genético, histórias de problemas cardíacos, muitas vezes independente dos teus hábitos, né? A pessoa às vezes é saudável, mas tem um histórico familiar muito negativo nesse aspecto. Somando tudo isso, acaba levando realmente à ocorrência aumentada de pressão, de hipertensão arterial. Agora, acho que o estresse influencia muito nisso, né? Porque antigamente, como a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, aí eu estava comentando que antigamente as pessoas cozinhavam com banha, né? Fogão a lenha, a mulherada cozinhava só com banha, comia muita gordura, né? Carne com gordura, comia-se muito, né? Sem dúvida, era um hábito, acho que de todas as pessoas, né? Há pelo menos 50 anos atrás era a regra, né? E o leite direto da vaca, sem nenhum tratamento. E tem muita gordura, né? Sem dúvida. A questão é que as cidades eram menores, se a gente considerar 50 anos atrás, as cidades eram menores, as pessoas se conheciam mais, havia mais interação social entre as pessoas, uma vida menos tecnológica, mas de mais relacionamento, de mais romantismo no sentido geral. E a quantidade de problemas era mais compacta. A partir do momento que houve essa expansão urbana, o desenvolvimento tecnológico, industrialização, que foram fatores positivos, por um lado, mas esses itens trouxeram também a necessidade de uma separação muito grande entre as pessoas, mais problemas, aí surgiram questões de trânsito, questões de tipo de alimentação, você não consegue mais se alimentar na sua casa todo dia. Então, numa cidade como São Paulo, o hábito de se alimentar em casa não é comum pelas distâncias. E isso te obriga a consumir o que é possível, vamos colocar assim. E o que é possível nem sempre é o mais saudável. E os problemas são a necessidade de buscar mais empregos para se sustentar. Então, todo mundo moderno, como consequência dessa expansão industrial, tecnológica, acabou obrigando o ser humano a improvisar e a aceitar essas condições desfavoráveis de vida. Então, nós temos que lidar com trânsito, com horas prolongadas de jejum. Quando vamos comer, muitas vezes não é a comida mais saudável. O estresse provoca, às vezes, a necessidade de buscar algo que te alivie, e aí as pessoas erroneamente buscam o álcool ou o cigarro. E como soma de tudo isso, acaba tendo mortes precoces. Então, a mortalidade hoje ela é muito maior se a gente comparar com a faixa etária que as pessoas morriam no passado, né? E quando a gente vê pessoas que viveram aquela época e hoje elas estão com 90, 95 anos, e é difícil imaginar que alguém mais jovem vá atingir essa idade com a mesma qualidade de vida. Ah, verdade. E outra, assim, é muita poluição. Para quem vive em cidade grande como São Paulo, primeiro, já tem a poluição que prejudica bastante a saúde, né? Segundo, é muito nervoso que a gente passa, né? Você estava falando do trânsito, tudo. São muitas horas que aqui em São Paulo a gente passa
muitas horas no trânsito. E isso gera um estresse nervoso. Isso gera um desconforto muito grande. Um exemplo muito prático, né? Hoje ninguém vive sem um aparelho de comunicação, sem um celular, por exemplo. No passado isso não acontecia. Então as pessoas, até para receber notícia ruim, demorava mais. Hoje, com os sistemas tecnológicos que nós temos, você está no carro, você pode estar nervoso com o trânsito e ao mesmo tempo o teu nervoso pode se acentuar porque você recebe uma notícia de qualquer origem que eventualmente pode não te agradar. E aí você já quer ligar para resolver o problema, ao mesmo tempo você está no trânsito. Então imagine a soma disso para o equilíbrio fisiológico do organismo. Com relação à poluição, Patrícia, que você falou, isso é uma questão muito séria, porque a poluição, claro, atinge mais ou mais diretamente a via aérea, os pulmões. Sim. Mas o coração e em relação ao pulmão são dois órgãos que trabalham em conjunto. Um depende do outro, né? O próprio processo inflamatório que o pulmão desenvolve pela poluição gera uma dificuldade de circulação cardiopulmonar, que são circulações que trabalham em harmonia. Então, a poluição também é um problema do mundo moderno, né? Então, aumentaram as indústrias, a necessidade de produzir mais produtos, e isso também trouxe esse aspecto negativo. E aí, como lidar com isso nas grandes cidades? Fica muito difícil. A pessoa teria que ter muita doutrina, teria que buscar o máximo possível sair dessas situações adversas, o que não é fácil, em virtude de você, às vezes, não conseguir encontrar isso no seu dia a dia, né? Sem falar que isso piora também a qualidade dos alimentos que a gente ingere, né? Com certeza, porque eles são produzidos nessa circunstância, né? E aí a gente sabe que hoje em dia se usa mais conservantes, se usam produtos industrializados visando uma preservação do alimento, e que no passado, nessa questão de 50 anos atrás, era algo muito natural. Por isso que o leite da vaca, diretamente da vaca, hoje é difícil você admitir que isso possa ser uma prática aceitável. Embora haja pessoas ainda hoje, nessas cidadezinhas bem pequenas, que mantêm esse hábito. E você vai ver, elas não têm uma saúde tão comprometida. Então depende muito de como esse animal está sendo criado, depende muito do ambiente. Então, condições térmicas, condições de insolação, tipo de ração, tipo de alimentação, tudo isso que o animal recebe interfere na nossa saúde, porque nós somos os consumidores, né? Sem falar que tem muito animal que recebe hormônio, né? Sim, existe também essa questão muito polêmica, né? Pela questão de você obter um músculo mais hipertrófico e atrair mais em termos de venda, mas você está comprometendo quem vai consumir. Então, essas questões não havia nessa época que a gente está citando mais longínqua, né? E por isso que essas pessoas estão conseguindo atingir 9 décadas de vida. E hoje em dia é difícil uma pessoa mais jovem chegar nessa etapa com tanta saúde. E o que mais faz mal para o coração na nossa alimentação? Já que a gente estava falando de alimentação de hoje em dia, né? Que é fast foods... A gente recorre muito a restaurantes por quilo, né? Pelo menos aqui na RIT a maioria come assim, restaurante por quilo. Quais são os piores vilões assim da nossa alimentação de hoje, né? Ainda mais com correria e tudo. O que faz mais mal para o coração? Dois tipos de alimentos são cruciais em termos de prejudicar a saúde do coração. Gorduras animais, e gorduras animais você pode entender como leite que não seja semidesnatado ou desnatado, aqueles queijos amarelo mais escuro, que tem que ser consumidos com muito cuidado, e as carnes em si, carne de porco, carne de vaca, com gorduras associadas. Então, gorduras animais, principalmente aquelas que são fritas, ao invés das grelhadas, essas devem ser muito temidas, e é algo que a gente não controla, porque você às vezes vai num restaurante e você não consegue saber o tipo de óleo que foi usado, se foi usado manteiga para fritar, você não sabe a quantidade de gordura original, né? Porque a gente recebe já a carne frita, então eventualmente você não sabe como que ela estava antes. E os açúcares. Os açúcares em geral são um outro grupo de alimentos que nós temos que temer muito. Ah, é? Porque hoje existem açúcares de origem vegetal que são mais interessantes. Por exemplo, açúcar de coco. É um substituto interessante. Eu nunca vi açúcar de coco. Sim, açúcar de coco, açúcar mascavo, são açúcares da linha mais orgânica, vamos colocar assim. Mas, em geral, quando a gente vai consumir algo que tem açúcar, é um açúcar mais comum.
E esse açúcar mais comum, que a gente encontra em sorvetes, que encontra em cremes, que encontra em doces em geral, bolos, bolachas, e que a gente acaba consumindo muito nas sobremesas, né? Também fazem muito mal, são causadores de um processo inflamatório no coração. Por isso que muitas vezes se deve substituir esses açúcares por frutas, porque as frutas têm o seu açúcar natural, que é menos tóxico do que esses açúcares. E aí deixar para comer em casa ou num local que você realmente saiba como é feito, aí sim, comer o seu bolo, bolacha, isso não é proibitivo, ninguém vai viver sem isso. Mas esse hábito diário da gente comer gorduras animais, seguido de açúcares, é a receita para ter problema muito em breve no coração. Meu Deus, tem gente ainda que come a carne com aquela gordurinha. Com a capa da gordura, inclusive faz questão, né? De comer tem gente aquela... que adora, graças a Deus, eu detesto. Aquilo é uma prova visual, né, de que você está ingerindo a parte tóxica da proteína. Porque, na verdade, a carne vermelha, por exemplo, ela já, no meio dela já tem bastante gordura. Então, existem algumas carnes vermelhas, isso que você colocou até interessante para quem está nos ouvindo. As carnes vermelhas, elas são às vezes mais macias umas em relação às outras, em virtude dessa gordura quase invisível que a gente não percebe. Aí, se além disso a pessoa ainda ingeria a capa de gordura, você está consumindo mais gordura ainda. E se além disso você come um queijo mais processado, né, esses queijos que têm geralmente cor amarelada, eles tendem a ter mais gordura, mais óleo, né? Então esse é outro cuidado que eu recomendaria. Deixar isso realmente para uma situação de exceção. E o álcool, hein? O álcool também é um ponto muito sério, eu colocaria como terceiro vilão da nossa alimentação. O álcool, para quem não sabe, isso é importante ressaltar, ele provoca uma inflamação muito séria no músculo do coração. Há casos, inclusive, que o músculo do coração começa a crescer em função dessa inflamação crônica que o álcool provoca. Eu tenho, por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, ou seja, o coração grande, perde já aquela forma natural, ele fica parecendo uma bola mesmo. E esse coração grande, que é um coração insuficiente, em muitas pessoas, eu tenho casos que eu acompanho no consultório, são pessoas que não têm problemas de infarto prévio, de válvula. Então, por que elas têm esse coração grande? Em geral, uma das causas é o consumo de álcool. Então, são aquelas pessoas que acham que não tem problema tomar cerveja todo dia, tomar uísque todo dia. O vinho, claro, eu faço uma ressalva, o vinho tem propriedades benéficas para o coração. Então, se a pessoa tiver que matar essa vontade de uma bebida alcoólica, o vinho ainda é o mais indicado. Agora, uma taça. Exatamente, com moderação. Não é a garrafa, não. Uma taça aí 2 vezes por semana, não também, todo dia, não né? todo dia, não toda refeição, porque também é álcool do mesmo jeito, né? Agora, existem algumas bebidas que realmente elas provocam essa inflamação diretamente no músculo do coração e a gente vê as pessoas tendo alterações sérias no coração, principalmente essa dilatação que eu mencionei. Nossa, eu não sabia disso. Isso a gente chama de miocardite alcoólica. Então, a miocardite é o processo inflamatório do miocárdio, que é o músculo do coração, e alcoólica por ser a principal causa. E aqui eu tenho uma informação aqui que também aumenta o colesterol, né? O álcool. O álcool, ele quando é metabolizado no nosso organismo, ele é degradado em alguns resíduos tóxicos, né? Se você consumir muito álcool em excesso. Então esses resíduos vão aumentar a glicemia do indivíduo. Então a pessoa que tem propensão ao diabetes pode vir a se tornar diabética. Aumenta um tipo de substância residual no nosso organismo chamado triglicerídeos, os triglicérides, né? E aumenta o colesterol também, que são detritos que o álcool libera na sua metabolização que ajudam na composição de colesterol, triglicéride e de açúcares no organismo. Bom, é bom, então, maneirar. Moderar. Não é proibitivo, mas... consumo moderado. Exatamente, né? exatamente. Não pode todo dia, não pode toda semana também. Conhecer o seu organismo, porque a gente sabe da nossa hereditariedade. Então, você comentou da hereditariedade, a gente sabe o que nós temos de ponto positivo e negativo. Se eu sou oriundo de uma família que tem muita gente diabética, ou seja, que não tolera muito açúcar, eu não posso consumir muito álcool. Por exemplo, é uma situação que a gente tem que entender a nossa origem, como nós somos formados, né? Verdade. Bom, eu vou para o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já falando mais sobre a saúde do coração. Até já.
Estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitindo para todo o Brasil e mais 55 países. Hoje a gente está falando sobre a saúde do coração. Meu convidado é o professor Dr. Ed Moatic Gabriel, que é cardiologista, tem uma especialização em cirurgia, né, cardiovascular. Bom, doutor, existe um exame, tem umas perguntas que a gente recebeu aí pela internet, né, Fabi? Pela internet, de telespectadores que ficaram na dúvida em relação a um exame que a gente comentou aqui num outro programa que você veio, que é um exame que é muito pouco pedido, mas ele é muito importante na prevenção de problemas do coração, é isso? O que eu ressaltei, e eu gostaria de ressaltar novamente, é que existem hoje na nossa prática clínica alguns exames bioquímicos simples de serem dosados no sangue mesmo, e que são chamados marcadores de risco cardiovascular. Então, através desses exames, não talvez um exame isolado, mas uma curva enzimática, eu vou acompanhando ao longo do tempo, semestralmente, o comportamento desses marcadores, eu consigo perceber se a evolução do paciente é favorável ou desfavorável. Então, por exemplo, eu vou citar aqui dois tipos de exames, um proteína reativa e o outro homocisteína. São duas proteínas que, quando muito elevadas no nosso sangue, elas denotam que as artérias, e aí seja a artéria do coração, do cérebro, do corpo todo, qualquer que seja essa artéria, as artérias estão com conteúdo gorduroso aumentado, ou estão mais inflamadas, ou estão mais obstruídas. Então, muitas vezes a gente pede uma dosagem num certo momento, cronologicamente falando, comparando trimestralmente ou semestralmente, a gente percebe que essa dosagem se mantém baixa ou começa a subir. Se ela começar a subir, em concomitância, colesterol elevado, a diabetes descontrolada, a gente começa a ver que o risco cardiovascular aumenta, ou seja, é como se eu estivesse imaginando que dentro do organismo as artérias já estão começando a se tornar obstruídas. E aí o risco de um infarto do coração, de um derrame cerebral é maior. E aí a gente pode intervir com mais intensidade, chamar mais atenção do paciente, nortear o tratamento baseado nesses marcadores. Então, se recomenda na prática clínica que se faça esse acompanhamento desses marcadores, né? São proteínas que o próprio sangue, que são dosadas no próprio sangue. Então, aí a pessoa que já faz tratamento aí do coração, que tem algum problema, pressão alta, qual é o nome do exame? Como que ele deve pedir para o médico? Como proteína reativa. E uma outra opção que existe também, comum hoje de se solicitar, é homocisteína. São duas dosagens no sangue. Só para frisar para a pessoa. Perfeito. Enquanto você está coletando o sangue e depois vai ser dosado colesterol, triglicéridos, glicemia, eu, por exemplo, tenho esse hábito de acrescentar esses exames e acompanhar essa curva, como que é o perfil dessa curva, né? Não é um exame estático que vai me dizer se é grave ou não, mas o acompanhamento, a evolução, se tiver periodicamente aumentando essas proteínas, indica que há um processo inflamatório cada vez pior nas artérias e, traduzindo isso, significa que elas estão obstruindo. Então, nós estamos antes de acontecer um evento fatal, eu posso intervir. E aí, quando eu instituo um tratamento preventivo, o meu tratamento preventivo também, para eu avaliar se ele é bom ou não, eu vejo se essas enzimas estão, se essas proteínas ou enzimas, né, que é a mesma coisa, se elas estão caindo, se elas estão diminuindo. Isso também em conjunto com dosagem de colesterol, triglicéridos. Quer dizer, é uma quantidade de exames, mas ressaltando que esses dois marcadores, eles auxiliam muito, em conjunto com as medidas comuns que a gente faz de colesterol, ácido úrico e triglicéridos. Agora, tem um dado que a Fabi estava pesquisando aí no intervalo e passou para a gente, que eu queria que você comentasse, né, com a gente, que o brasileiro, entre todas as vítimas no mundo que tem problema no coração, o brasileiro é o que mais cedo, um dos que mais cedo morrem no mundo. Que de cada 100 pessoas que morrem por infarto, no Brasil, aqui 44 tem menos de 65 anos. Então, é 44% das pessoas que morrem do coração. Tem menos de 65 anos, é uma idade baixa, né? É uma pessoa nova ainda. Pessoas em idade ativa, né? Esse é um problema até de caráter epidemiológico. Se a gente imaginar
que as pessoas em idade ativa se concentram nos grandes centros urbanos para poder trabalhar, produzir, para buscar enriquecimento, sustentabilidade, essas pessoas elas tendem a passar mais estresse. Então, nós vimos que o estresse é um problema muito sério. Essas pessoas estão mais sujeitas à poluição. Essas pessoas comem de forma mais irregular. E, então, em termos de qualidade de vida, se nós considerarmos as pessoas em idade ativa no país, no Brasil, a qualidade de vida do brasileiro não é boa, das pessoas em idade ativa, porque elas acabam buscando os locais de maior concentração, de maior número de problemas, trânsito, poluição, alimentação errada, estresse como um todo. Agora, veja só um dado. Nos Estados Unidos, que aqui no Brasil 44% tem menos de 65 anos. E nos Estados Unidos apenas 17%. E, sendo que lá, também nos Estados Unidos, as pessoas não têm uns hábitos muito saudáveis de alimentação. Eles gostam muito, né, de fast food, de comer sanduíche, comer... aí talvez pizza, essas coisas. Esse dado é interessante, porque realmente o americano, em termos de hábitos de vida, talvez ele tenha hábitos até piores do que o brasileiro. Tem trânsito lá também, tem. Né, poluição, cidades grandes. Eu acho que aí uma coisa que a gente pode ressaltar é que a consciência do americano, a civilidade do americano é maior do que a do brasileiro nesse aspecto. O brasileiro, vamos dizer assim, ele subestima mais. Ele procura, às vezes, o atendimento médico, a prevenção, numa fase muito final do processo da doença. O americano, pela própria cultura de prevenção, de ter todo aquele aparato tecnológico muito próximo deles, muita facilidade, dá para entender que eles têm essa questão de poder prevenir. Eles têm hábitos errados, mas eles conseguem acudir antes. Prevenir, né? Ir ao médico mais vezes. E aí vezes, essa casuística diminui para eles, né? Percentualmente. Nós não. Nós brasileiros, a gente não tem o hábito da prevenção. A gente tem uma certa cultura de ir ao médico só no final, na última hora. Há uma resistência, né, para não ir ao médico, para não querer descobrir nada. E quando a gente vai, a situação já é calamitante. E aí a nossa estatística acaba aumentando. Sem falar da pobreza, a saúde aqui no Brasil, né, que está bem prejudicada, né? Se a gente comparar uma estrutura hospitalar brasileira como um todo, a estrutura americana, claro que eles têm muito mais condições de diagnosticar precocemente e prevenir. Mas, acima de tudo, o brasileiro ele tem essa resistência. A gente percebe isso no consultório, que muitas vezes uma esposa para levar o marido é uma dificuldade, porque ele entende que ele não vai ficar doente, ou que se ele for, ele vai descobrir alguma coisa. Então, ele só vai. Eu tenho casos aí muito clássicos no consultório da pessoa, quando vai é porque a dor é muito forte, porque o exame, quando foi fazer o exame, o médico que fez o exame alertou que a situação está dramática, e aí ele acorda que precisa procurar o cardiologista, mas, como eu disse, já está na etapa final. E aí a chance de você fazer prevenção é praticamente mínima, não tem o que prevenir. Você vai tratar algo que já está avançado. E aí, automaticamente, o número de brasileiros mais jovens que morrem é maior do que se a gente comparar com os Estados Unidos. E você estava falando de esposas, né, que têm dificuldade com os levar maridos. o marido para se tratar. Então, em relação a problemas de coração, problemas em geral de saúde, o homem vai menos ao médico. O homem é mais resistente, não só na área cardiológica, como um todo. Só que o homem o sexo masculino ainda predomina em termos de maior ocorrência de problemas cardiovasculares. E essa população acaba indo tardiamente no médico. O homem fuma muito, ainda fuma mais que a mulher, embora a mulher fume bastante. O homem bebe mais que a mulher ainda. Os hábitos alimentares de comer muita proteína, gordura ainda é mais dos homens. Só que esse grupo populacional vai tardiamente no médico. As mulheres, até pela cultura de procurar já o médico, no ginecologista precocemente, isso se transfere para o cardiologista, então elas têm mais esse entendimento de que precisa prevenir. Aí os maridos, ou filhos, ou pais, acabam demorando para ir. Quando vão, fatalmente a gente já tem que indicar algo mais invasivo, né, para tentar resolver. Verdade. Com qual idade a gente precisa começar a cuidar do coração? Ou existe algum alerta, assim, em que momento a pessoa já deve ficar aí, mais ou menos esperta em relação a isso? Uma idade interessante que os estudos mostram é 40 anos para cima.
partir dos 40 anos em diante. Agora, claro, se a pessoa é oriunda de uma família que tem um histórico familiar muito proeminente, então o pai morreu do coração muito jovem, o irmão do pai também é falecido, um avô, quer dizer, uma história muito chamativa, é importante que a partir de uns 30 anos de idade, que a gente considera como uma idade de muita atividade, atividade profissional, atividade física, preocupações, estresse, porque antes disso, teoricamente, a pessoa ainda está numa fase escolar, com menos responsabilidade. A partir dos 30 anos, nessa população de maior histórico familiar, já poderia começar a frequentar o cardiologista, sem dúvida, e fazer esse trabalho preventivo. E a população geral como um todo, eu colocaria 40 anos de idade. A partir dos 40 anos é bem prudente começar a fazer alguma orientação cardiológica, para fazer exercício com mais cuidado, para saber o que pode, o que não pode, a intensidade que pode. Uma vez por ano, tá bom? Em geral, uma vez por ano. Se o cardiologista encontrar na avaliação, na primeira avaliação, algum dado que preocupe de alguma forma, ele vai, por bom senso, pedir uma avaliação semestral, no mínimo semestral. Sim. E o cigarro, hein, doutor? O cigarro é o maior assassino que existe. Posso chamar dessa forma para você. Em termos de saúde cardiovascular, o maior assassino que existe, porque não tem nada no cigarro que você possa entender como algo positivo na saúde do coração. O álcool, como nós colocamos, ainda eu tenho o argumento para dizer, olha, o vinho tem alguns elementos como os polifenóis, o resveratrol, o flavonoide, que são substâncias anti-inflamatórias para o coração. Então, ainda eu tenho no contexto do álcool, ainda tenho o vinho como algo que eu possa defender. Como uma salvação. Com certeza, eu posso ainda defender. Agora, no cigarro, eu digo que ele é o maior assassino porque eu não tenho nada nele que eu possa encontrar e para dizer, não, olha, esse aspecto dele é positivo. Não tem nada que faça bem. O cigarro é um agrupamento de várias toxinas que prejudicam o pulmão e prejudicam as artérias. Nas artérias, essas toxinas estimulam a formação de coágulos, trombos. E aí as artérias vão ficando entupidas progressivamente. No cérebro, isso vai dar o famoso derrame. No coração, isso vai dar o infarto. E nas pernas pode dar trombose, a pessoa pode ter uma amputação de perna, amputação de braço. Então não há como falar bem de um problema como esse. Para mim, é o problema mais sério. É aquilo que as pessoas têm mais dificuldade de abandonar, porque você consegue negociar. Não é fácil. Você consegue negociar no consultório porque a pessoa diminua o álcool, que ela faça exercício, que ela emagreça, que ela coma menos açúcar. Mas na hora de negociar, parar o cigarrinho é um problema. A pessoa já olha para você, é algo que tem uma dependência, gera uma dependência, né? A pessoa muda o comportamento dela, ela entra em abstinência. Então, aí cabe em paralelo, a pessoa buscar tratamentos que possam auxiliar a sair desse vício. Mas é um vício, para o coração, para mim, o mais grave que existe. Meu Deus. Se for combinado ainda com sedentarismo... Se tiver aquele kit completo, né? Sedentarismo, obesidade, má alimentação, estresse. Geralmente o estresse e o cigarro estão muito próximos, porque as pessoas alegam que o cigarro é o escape, né? É a válvula de escape do estresse. Então, é por isso também que a gente vê pessoas, às vezes, numa idade aí superativa, 40, 50 anos, já sendo, inclusive, revascularizadas, fazendo ponte de safena. Eu tenho aí alguns casos já operados, pessoas de 40 anos, 38 anos, que nos assusta, 38 que não... 38 a pessoa não daria para imaginar, né? Que ela estaria já passando por uma cirurgia de coração. Mas gente, muito cedo mesmo. Está fumando às vezes há 20 anos, passando estresse, comendo errado, e aí esse efeito cumulativo gera a necessidade de uma intervenção cirúrgica. E quando dá um problema, assim, um infarto, por exemplo, numa pessoa de 30 e poucos, 40 e poucos anos, eu já ouvi falar que é mais forte do que quando dá num sexagenário, por exemplo. Isso é verdade. Mais de 60 ou com 70. Isso não, é verdade? Isso é verdade. Isso não é um mito, não. Isso é verdade. Porque o infarto, quando ele atinge um coração de um indivíduo abaixo de 40 anos, ele tende a ser mais preocupante, porque as nossas artérias não têm comunicações entre elas, que nós chamamos as colaterais. As colaterais é porque se você tem uma artéria entupida, mas existe uma comunicação com uma outra artéria, o sangue desvia o caminho e vai para o seu destino. Só que isso demanda tempo.
O nosso organismo produz esses canais colaterais ao longo dos anos. Então, acima de 40 anos, nós já temos nos corações, acima de 40 anos, pessoas com canais colaterais desenvolvidos. Abaixo dos 40 anos, não. Então, o infarto no jovem, ele muitas vezes ele tem mais risco de ser fulminante e matar a pessoa do que na pessoa que tem mais idade. Essa é uma das vantagens que a pessoa de mais idade leva em relação ao jovem, no tocante ao infarto. É uma das poucas vantagens, então, né? Qual a idade adequada para se ter um infarto? Não se deve ter infarto nunca, mas se tiver que ter, tem que ter acima dos 40 anos, se possível 50, 60 anos, porque já houve tempo para o nosso organismo desenvolver esses canais colaterais. E é também porque o coração vai batendo um pouco mais fraco ou não? Ao longo do tempo a necessidade de trabalho do coração vai diminuindo, então ele se adapta melhor a um infarto. O jovem que está com um metabolismo elevado, com um consumo de oxigênio por parte do coração muito elevado, se houver uma oclusão súbita de uma artéria e não tiver mais fluxo sanguíneo, não tem como se adaptar. Não há tempo para isso. E aí, muitas vezes, a pessoa morre subitamente, fulminante. A gente teve um caso aqui em São Paulo, se não me engano, de um garoto muito novo, né, de 13 anos, que morreu. É uma ocorrência dessa semana. Infartou, de né? 13 anos. Nessa faixa etária, quando a gente vê um adolescente realmente infartando, nós temos que levar em conta dois aspectos. Ou ele nasceu com as suas artérias do coração muito deformadas, muito tortuosas, então a gente chama isso de uma anomalia de nascença, e aí ele pode, numa idade nova como essa, ter um evento agudo, ou ele consumia substâncias que poderiam causar um espasmo dessas artérias. O espasmo, as drogas ilícitas são as mais frequentes de causar o espasmo das artérias, que é o fechamento, essas artérias fecham e ficam um tempo longo sem fluxo. Não que elas tenham gordura dentro, porque ele ainda é muito novo, não deu tempo de formar gordura, né? Mas elas ficam fechadas e bloqueadas para o fluxo sanguíneo. As drogas provocam esse efeito. Então, o adolescente, os jovens, hoje a gente sabe que tem esse hábito, infelizmente tem esse hábito. E aí, quando se vê uma morte cardíaca nessa idade, por infarto, tem que se considerar a forte probabilidade dele consumir drogas ilícitas. Bom, então é pensar muito, muito bem nessa antes conscientização, de fazer esse né? tipo de coisa, né? Se a gente parar para pensar, não faz. Agora, a pessoa muito jovem, né? O adolescente, tudo, ainda não tem maturidade, muito, né? Muito juízo. Depende das companhias, depende do ambiente, Exato. Da formação familiar, é uma série de fatores, né? Mas que, infelizmente, o coração não sabe disso, né? Exato. Ele está ali e ele não suporta, ele não está preparado para... Não que usar drogas quando mais velho tem mais... Não, usar drogas tem mais resistência. É ruim sempre. É ruim sempre, mas é claro que num coração ainda em desenvolvimento, o risco é muito maior. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas não saia daí que a gente volta já já falando mais sobre a saúde do coração. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com o professor Dr. Ed Moatic Gabriel, que é especialista, né, em cirurgia cardiovascular. E estamos falando sobre saúde do coração. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho sobre sintomas, né, para quem está assistindo a gente e quer saber, quer ficar alerta, né? Primeiro, os sintomas do infarto, que nem sempre são os mais característicos, os mais conhecidos, né? Os sintomas convencionais de um infarto agudo e que devem levar a pessoa a procurar uma ajuda imediata, e essa ajuda, se possível, dentro das primeiras 3 horas do início dos sintomas. Quais são os sintomas clássicos que nós consideramos? É aquela dor muito forte no peito, uma sensação de dor tipo aperto, como se tivesse algo esmagando o seu tórax. Irradiação desse sintoma para o braço esquerdo e às vezes para o rosto. No braço esquerdo e no rosto, às vezes não é bem uma dor que a pessoa sente, é uma formigação, como se estivesse anestesiando o braço e o rosto. Associado a isso, muito suor frio e uma sensação de náusea, como se fosse uma gastrite. Então, essa dor com formigamento para o braço esquerdo,
suor frio e essa sensação de náusea é um conjunto muito típico de um infarto agudo do miocárdio. A pessoa tem que procurar o atendimento já nas primeiras 3 horas a partir do início dos sintomas, porque se for realmente um infarto, como tudo tende a levar a ser, o músculo cardíaco ele não pode tolerar muitas horas de obstrução, né, de falta de fluxo. Então essas 3 horas são importantes para que o cardiologista, o emergencista consiga adotar ou algum tratamento medicamentoso ou invasivo, então um stent ou mesmo a cirurgia, para poder recuperar. Agora, a gente sabe que existem infartos que se apresentam de outra forma, como por exemplo nos diabéticos. Os diabéticos têm um problema muito sério de sensibilidade. Então eles têm alteração de sensibilidade na sola do pé, nas mãos, e no coração não é diferente. Então, às vezes, você não pode esperar que um diabético, no momento que ele infarte, ele tenha essa dor violenta no peito, ele tenha essa sensação de formigação, porque ele não tem. Ele tem uma doença neurológica associada ao próprio diabetes que impede de sentir tanta dor ou sentir tanto formigamento. Então, o que no diabetes é importante? Às vezes uma dor de estômago estranha, que não está durando muitos minutos, muitas horas. Às vezes um estado de cansaço sem condições de respirar adequadamente. Uma palidez do rosto, então muda a coloração de repente do rosto da pessoa. Ela fica intercalando palidez com um aspecto mais avermelhado, mais ruborizado. Então, esses sintomas que não são muito bem definidos, num diabético, podem indicar um infarto. Então, aí a pessoa que é diabética precisa saber disso para poder procurar a ajuda. Porque se ela for esperar ter uma dor ou um formigamento, isso pode não acontecer. Ah, é perigoso, né? É perigoso porque às vezes engana, né? É algo mais silencioso. Tem gente que tem... você falou de uma certa náusea. Exatamente. Às vezes é uma mistura de sintomas digestivos, ela não sabe se é... estômago, né? Exatamente. Às vezes no diabético, a única manifestação pode ser uma gastrite, uma sensação de um empachamento, uma gastrite. E aí a gente às vezes, deve ser realmente algo digestivo, vamos dar um remédio para isso. E não melhora e a pessoa vai piorando, de repente ela tem uma parada cardíaca na sua frente. Então o diabético tem que tomar muito, é um grupo populacional que eu sempre acentuo que tem que tomar muito cuidado quanto aos sintomas. Agora, e a pressão alta? Porque dizem que ela é silenciosa também, né? Na maioria das vezes ela não gera sintomas. Em mais de 70% dos casos, a pessoa que tem hipertensão arterial, às vezes níveis elevadíssimos, não se queixa de absolutamente nada. Nada? Nada. E qual que é o sintoma que existe quando a pessoa tem, quando tem alguma queixa? Geralmente é uma dor na cabeça, uma cefaleia nessa porção posterior, na parte de trás. Às vezes sangramento nasal, a pessoa está parada, de repente o nariz começa a dar uma sensação de corrimento e sai sangue, que às vezes rompe algum vasinho. Ou aquele desconforto torácico isolado, alguma coisa assim muito, muito indefinida. Mas é principalmente a cefaleia posterior. Só que só aqui, na nuca? Na região da nuca e atrás da cabeça. Na região occipital, que a gente chama, que é essa parte posterior da cabeça. Mas é isso difícil de identificar, né? Porque muito. Eu, por exemplo, tenho umas dores assim, mas dá para perceber que é muscular. Exatamente. Esse é um ponto. Porque pode ser postural, também. pode ser da postura, da ausência de uma posição ergonômica, né, no trabalho. Exato. Agora, se a pessoa mede, a pressão é alta continuamente e tem esse sintoma, aí ela tem que associar com mais cuidado. Sim, já ficar, né, alerta. Agora, qual é o ideal da pressão? 12 por 8? Isso é um ponto interessante. Veja bem, olha, a primeira pressão, ela indica o momento que o coração contrai na sua capacidade máxima de ejeção para bombear o sangue. Essa pressão, ela tem que ser mais alta. E essa pressão tem margem maior de segurança. Então, claro, o padrão é 12, 13 por 8, vamos colocar assim. Mas as pessoas que têm, eventualmente, 13, 14, no máximo 15 na primeira pressão, não necessariamente estão tão comprometidas. Por quê? Porque eu sei que essa pressão, ela reflete o estado de contração máxima do coração. Então, ali precisa ter pressão. O problema é a segunda pressão. Então, esse 8 que a gente fala, essa segunda pressão, ela acontece quando o coração relaxa. Então, o coração contrai e depois ele tem que ter alguns segundos de relaxamento para se preparar para a próxima contração. Esses segundos de relaxamento que ele tem, não pode
acontecer numa pressão muito elevada, senão ele não relaxa. Então, 80 milímetros de mercúrio, ou 8, como a gente fala, ou no máximo 9 é o aceitável. Acima de 9... Não pode passar de 9. Acima de 9, exatamente. Acima de 9, na segunda medida da pressão, está traduzindo para o cardiologista que, no momento que o coração deveria relaxar, ele não está relaxando. Então, é muito mais grave, muito mais séria a hipertensão da segunda medida do que da primeira. Então, um exemplo, a pessoa pode ter 15/7 e não precisar de medicação, poder controlar com alguma coisa alimentar, com hábitos de vida, ou se precisar de medicação, muito pouca. Agora, eu posso ter 12/9 e já ficar mais preocupado. Posso ter 13/10 e já ficar mais preocupado. Então, não é o número em si, não é o número da primeira... Agora, claro, a segunda é mais preocupante. Agora, claro, se chega um indivíduo no pronto-socorro com 21/12, aí a situação está mais complicada, porque aí ambas as pressões estão fora do limite fisiológico. Nossa, 21/12 Às vezes a gente enfrenta isso muito. Às vezes, existem pessoas que a dificuldade de controlar a pressão é muito grande e qualquer estresse que ela tem, qualquer agitação no dia a dia, a pressão vai para limites acima do fisiológico. Isso também está muito ligado, né? A pressão com o estresse, com o nervoso, né? Essa liberação de adrenalina que a gente sabe que o organismo tem no momento que ele está estressado, seja um estresse físico ou um estresse emocional, então uma véspera de prova, um estresse no trânsito, bateram no seu carro, um susto que você leva, a perda de alguém, então você recebe a notícia da morte de alguém, então tudo isso abala a parte emocional do ser humano. E isso pode provocar agudamente uma liberação de adrenalina e a elevação da pressão. Bom, o nosso tempo passou rápido, a gente já tem que encerrar o programa, infelizmente, mas eu já te convido a retornar para cá, ok? Convite aceito já, então. Passa os seus contatos aí no site ou rede social, alguma coisa para as pessoas entrarem em contato? É o meu site que tem todos os meus informativos, tem os canais de comunicação, www.dr é a sigla de doutor, né? Então, drgabrielcardio.com.br. Então, drgabrielcardio.com.br. E eu agradeço imensamente mais essa oportunidade e convite aceito para voltar mais vezes. Mais vezes, ok? Muito obrigado mais uma vez. Entrevista, viu? Muito obrigado. E eu agradeço a você também, não se esqueça, entre no facebook.com/programa Análise Direta. Você pode também entrar no YouTube, digita lá Análise Direta, você vai assistir o programa, tá? Várias edições aí do programa e a gente tem agora o WhatsApp. São Paulo, 11 992247760. Você pode mandar suas dúvidas lá, sugestões, mandar perguntas também. O doutor vai voltar para cá, ainda aqui para o programa. Se você quiser mandar as perguntas lá, pode mandar, ok? Um beijo e até o próximo programa. Tchau!